Um, dois, três. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção de vocês. Também agradeço ao Vinícius por ter feito o convite. Obrigado, Alexandre, por ter nos permitido a tua presença. Sem você seria difícil isso acontecer. E meu nome é Paulo Crespo, eu sou novo na doutrina. Eu tenho a alegria de poder fazer parte da doutrina hoje. Tem muita coisa acontecendo nesse momento, e o que eu acredito que vale a pena a gente comentar alguns pontos do Evangelho. Pela alegria da nossa boa inspiração, a gente teve uma alegria de poder tratar desse assunto de lei de amor, e aí a gente vai seguir na sequência. Mas eu, de antemão, eu agradeço a vocês todos por estarem gastando o tempo de vocês, nos escutando. Vinícius, obrigado pelo convite, e Ale, obrigado por ter permitido a tua presença aqui. Então, boa noite, pessoal. Como diz o Vinícius aí, bom dia, boa noite, boa tarde, porque irão acessar em diversos períodos do dia. Então, minha contribuição no início é rápida. Primeiro, o Vinícius, que eu agradeço muito pela iniciativa, ele quem começou com esse projeto com a gente, de gravar e ter essa disponibilidade de contribuir mesmo com a doutrina. E sempre, quando a gente pensa que está indo com o milho, como diz assim, os espíritos já vêm com bolo de fubá cremoso, pronto, com todas as especiarias, né? Que o Vinícius já vinha antes, digo isso porque ele já vinha antes se adequando aos canais e trabalhando, coisa e tal. Os espíritos já estavam com o bolo pronto, sabendo que precisaria dele nesse momento para esse trabalho, né? Isso é indiscutível, né? Outra coisa que eu gosto de dar o testemunho assim, é que eu sou de testemunhal, viu, pessoal? É que tem coisas e situações que a gente não explica. Então, por exemplo, eu não consigo explicar a relação que eu tenho com o Paulo. Então, você fala assim, é uma relação de amizade, uma relação de tio e sobrinho, uma relação de pai e filho, uma relação de irmãos, é uma relação... Não consigo explicar. Mas eu sei que desde que ele veio ao Centro Eurípides, é uma relação muito forte. Assim, é como se a gente tivesse vivido alguma coisa em outras épocas, como se a gente tivesse começado um trabalho dentro da espiritualidade, do cristianismo. E quando, mais ou menos como a parábola do filho pródigo, assim, é o que eu sinto às vezes. Quando eu vejo que ele veio, se aproximou, que ele está no Eurípides, que ele está ali com a gente, é uma satisfação, assim, incalculável. Agora, então, do Centro Eurípides, dado o testemunho, passo para o Vinícius para conduzir isso. Show de bola, turma. Primeiramente, eu fico lisonjeado, fico até vermelho com tantos elogios, mas não é pra tudo isso não, mas brigadão, pessoal. Bem, pra quem não sabe, nós somos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de São José do Rio Preto. Estamos localizados no Jardim Urano, o endereço certinho, Rua Olavo Guimarães Correia. Paulo, Alexandre, vocês lembram o número? 458, centro. 452. 458. 458. Na casa de número 458, nós frequentamos o centro, como eu já havia comentado. Nós iremos trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo, como nós fizemos nas primeiras palestras. Então, caso você tenha o Evangelho, eu vou pedir para você pausar o vídeo e ir lá pegar o seu Evangelho para você acompanhar a leitura conosco. Antes de eu passar a bola para o Paulo, que é a estrela de hoje do nosso estudo, eu gostaria não, de... Não. Não. Esse cara é incrível, vocês vão conhecer ele, pra quem não conhece, uma pessoa extremamente alto astral, uma pessoa que tá sempre sorrindo. O Paulo é demais. Tanto o Paulo quanto o Alexandre. Antes de eu passar a bola para ele, eu gostaria de fazer o lembrete que a nossa campanha Alto de Souza está rolando via online, via contatos. Então, caso você queira fazer a doação de qualquer alimento, qualquer roupa, qualquer coisa que você queira repassar
para alguma família carente, você pode entrar em contato com a gente, tanto pelo Facebook, tanto quanto pelos recados aqui no YouTube, ou com alguém que você conheça que frequente a Casa Espírita, o Olho Desperta Novo. Pode ser comigo, pode ser com o Paulo, pode ser com a Lê, e a gente repassa para eles, principalmente alimentos, que a gente organiza as cestas básicas e a gente doa no final do mês. Capite? Agora passa a bola pro Paulo. Queridos, eu vou fazer a leitura então do Evangelho no ponto que a gente está. Aí a gente depois de lido a gente vai seguir nas conversas e argumentações. Acho que vale a pena e cada um puder enriquecer um pouco das experiências e dos sentimentos que vão rolar nesse decorrer. Tá? Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 8, Lei de Amor. Lázaro, Paris, 1862. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos mais avançados e corrompidos. Possui sensações, mais instruído e purificado. Possui sentimentos. No ponto mais delicado, o evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. O amor, no sentimento vulgar da palavra, mas sim no sol interior que condena e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com a miséria social. Feliz daquele que, no decorrer da sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia, nem a alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, e os povos se emocionaram, e as mártires, cheios de esperança, descendo ao circo, o Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois esta palavra ergue a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação. E triunfando sobre a morte, revela que o homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Ele já não o conduz mais ao sepulcro, mas sim à conquista de seu ser, elevado e transformado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse-lhe que, na origem, o homem possui apenas instintos. Aquele que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que de chegada. Para alcançar a meta ao que o homem se destina, é preciso vencer os instintos e aperfeiçoar os sentimentos, ou seja, melhorando ou sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são germinações e embriões de sentimentos que trazem consigo o progresso. Mas isso, como semente, contém em si a árvore. Os seres menos avançados são aqueles que, liberando-se aos poucos, pouco a pouco, da sua crisálida. Então, escraviza-se aos seus sentimentos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual. E aos que bens terrenos, ele vos levará à gloriosa elevação. É então que, entendendo a lei de amor, que une todos os seres, encontrareis os suaves prazeres da alma, que são o início da alegria celeste. Bem, eu vou comentar alguns pontos, depois eu vou pedir o auxílio do Alexandre. No contexto geral, na minha opinião técnica, eu não tenho como tirar fora disso de mim, até pela minha formação e minhas escolhas de vida, não consigo desvincular. Entendemos os efeitos dos sentimentos nesse primórdio de desenvolvimento celular. A obrigatoriedade desse sentimento e dessa vontade que esse novo ser, seja qual for, tem que ter obrigatoriamente para se manter vivo, para perpetuar a espécie.
para estabelecer algo diferente dele, para poder manter esse ser íntegro dentro da crosta terrestre. À medida que o tempo vai passando e as cidades vão evoluindo, as sociedades vão se purificando, se melhorando, esse novo ser começa a criar relações um pouco mais complexas. E à medida que aumenta a complexidade dessas relações, obrigatoriamente não tem como desvincular a necessidade e a obrigatoriedade do amor. A gente começa a ver esse conceito do amor nas gerações dos seres mamíferos, né? Na geração dos mamíferos, mesmo os não mamíferos, mas os seres mais evoluídos não mamíferos ainda continuam formando uma relação de afeto muito grande, mas no mamífero acontece algo diferente, uma relação interna e uma gestação interna. Essa gestação interna começa a gerar uma obrigatoriedade de uma relação mais contínua. Nessa relação mais contínua, começa a ter obrigatoriedade desse amor. Porque as mães que não cuidam dos seus bebês ao nascer, esses bebês não vingam. E essa relação começa, claro, conduzida pela espiritualidade e abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, começa a trazer esses seres algo diferente, esse amor construído, essa relação ainda também de autopreservação. À medida que evolui esse processo mais um pouco, a gente começa a ter um aumento do carinho, do afeto e da atenção versus a manutenção do próprio ser. Porque a própria sociedade começa a estabilizar, começa a estabelecer os limites daquele padrão lógico dentro dessa sociedade. Naturalmente, acontece uma migração natural junto com a inteligência. Não dá para desvincular. Mas qual que é o ponto tão importante desse processo? Qual que é o ponto que incomoda tanto a necessidade da gente ter que voltar na lei do amor e não sendo só como florescimento natural? Quando a gente começa a entender a posição de Jesus e começa a colocar aquela posição clara dele, amar o próximo como a si mesmo e não de maneira diferente, né? A gente ainda tenta. Tem alguns autores que ainda comentam da necessidade de se amar. Alguns seres humanos ainda conseguem não se amarem, mas esses estão doentes. Quando a gente começa a não vincular a doença ao amor, a gente já consegue se amar, pelo menos. É o instinto de autopreservação. Partindo desse ponto do instinto de autopreservação, se você consegue amar o próximo, que é o outro, e preservar esse outro como você se preservaria, a gente começa a não ter os acidentes de agressividade, a gente não consegue ter mais esses âmbitos mais agressivos. Mesmo a autopreservação começa a se repensar. Fala, poxa, peraí, não preciso fazer isso comigo. Então, essa maneira do amor sendo obrigatório dentro da construção da sociedade atual é indispensável para a evolução humana. Isso de uma maneira lógica. A gente não está falando nada além, pensando o espiritismo como sendo algo além disso, tá? Mas se a gente pensar na lógica natural das coisas, a gente não teria cidade se a gente não se amasse. A gente não teria evolução de uma cidade ou de uma construção de um prédio se a gente não se amasse ou se suportasse. A gente tem que partir do princípio do suporte, de se suportar, para começar a se amar de uma maneira um pouco mais intensa. E essa intensidade vai caminhando à medida que esse ser, essa sociedade vai evoluindo. Entendendo só esse ponto da sociedade, a gente não consegue desvincular da vontade do nosso Cristo. Amado e maravilhoso em todas as suas nuances, perfeito na concepção, veio para cá mostrar para os seres humanos que, olha, existe algo além disso aqui que vocês vivem. Entendam isso. Olhem para cima. Não olhem para baixo. Quando a gente está no lamaçal, a gente só olha para baixo para tirar o pé da lama. Porque a gente esquece de olhar para frente e ver que, cara, tem mais coisa lá para frente. Isso é temporário. A terra vai secar mais para frente. Então, esses cultivos, esses campos, é difícil não lembrar dos campos e dos cuidados, né? Nós somos cuidados por Deus em todos os aspectos. E a evolução também caminha aos cuidados do Pai. E essa evolução obrigatória, é natural que isso aconteça também se observar essa evolução de amor além do que a gente vê hoje. Então, entendendo que não é desvinculável, entendendo que não é separável a condição do amor dentro do processo evolutivo, e a obrigatoriedade, aí sim, aí o Evangelho traz para a gente, olha, ordem, olhem para si de novo, gente, por favor. Então, assim, quando Jesus veio para cá,
A gente já estava... Ele falou, acho que agora eles estão prontos, acho que agora eles vão absorver alguma coisa. E a gente agora está começando a absorver um pouco melhor essa condição. Precisa ter um Covid-19 para deixar todo mundo desesperado e um cuidar do outro e se preocupar um com o outro. Coisa que a gente, em alguns momentos, a gente deixava a vida levar a gente. Então, é algo diferente que a evolução tem permitido para a gente, é algo diferente que o tempo tem gerado para a gente, e é nada menos do que o Evangelho já nos dizia que seria necessário e obrigatório para a nossa evolução pessoal. Lê, o que você pode nos ajudar nesse processo? Então, já que o Paulo passou aí a bola, a gente vai tentar ter alguns comentários, depois qualquer coisa a gente retorna e pede o socorro devido. Como o Paulo falou aí, a questão do Covid, eu acho que nunca, só para o início, a gente não vai por esse caminho é muito complexo, denso, a gente já está um pouco cansado, né? Mas citar rapidamente, como ele citou, talvez esse tema não seja tão atual quanto o que a gente está vivendo, né? Em relação à pandemia global. Talvez essa situação do amor, esse estudo sobre o amor, talvez não seja tão pertinente quanto nos aparece agora, nesse momento. Em relação à lição propriamente dita do Evangelho, o Paulo até havia comentado um pouquinho antes da gravação, pessoal, e é exatamente isso. E sem sabermos, de fato, como é que eu vou dizer? Nós estávamos num outro assunto e coincidiu muito o que eu vou dizer agora, que eu não posso contar tudo, que era o segredo do making-off, dos bastidores, né? Mas ele disse assim, que é altamente complexo e ao mesmo tempo poderia se tornar muito simples. E aí fez muito sentido, porque falar sobre o amor é altamente complexo. De verdade, extrapola todas as consciências humanas, todas. Tanto é que Jesus falou pouquíssimo do amor, né? Porque ele demonstrou o amor pelo exemplo. Então é altamente complexo. Por outro lado, extremamente simples quando a gente consegue, com pequenas atitudes simplistas ou simplórias, normalmente, com muita dificuldade, normalmente com muita limitação, normalmente com esforço mais alto grau que a gente possa projetar para fazer uma pequena demonstração de amor. É sempre muito complexo para a gente, é sempre muito trabalhoso, muito dificultoso. Os espíritos todos aos nossos lados, nos insuflando, incentivando, irradiando, todas as formas e maneiras para a gente colocar em prática esse amor. E é tão complexo na nossa maturidade espiritual, no nosso nível de consciência espiritual, que a gente reluta. Nós relutamos todos os dias para encarar o amor. Olha como é complexo. A gente ama infinitamente a nossa esposa. Por exemplo, é ultra complexo a gente dizer, tratar, ter comportamentos e atitudes para com ela nesse sentido. Então a gente ama eternamente os nossos filhos, nossos sobrinhos, e a gente luta contra esse sentimento, deixando, como diz na lição, muitas vezes os instintos falarem como se fossem amor. Então, às vezes a gente dá um berro, e não era para ser um berro, era uma atitude de amor que a gente não teve a capacidade de converter num comportamento de amor. Às vezes a gente dá... Sabe quando os nossos avós, bisavós, dão aqueles tapas bem fortes assim no pulmão da vovozinha nossa, que até descolava o pulmão, tadinha? Ele estava dizendo, eu te amo. Mas dentro da condição
de entendimento do amor que ele tinha até aquele momento. E às vezes a gente se assusta e acha que é ingratidão, ou que é grosseria, ou que é violência. Nós não estamos preparados consciencialmente, espiritualmente, psicologicamente, físico e organicamente para o amor. Eu digo isso por quê? Porque aprendi com o Divaldo há pouco tempo que o amor é uma emoção nova. Aí na nossa cabeça começa a fechar a conta. Então, se eu tenho a primeira emoção, que Divaldo também nos diz, que a primeira emoção que nós passamos foi o medo, então é muito mais fácil eu demonstrar medo, pelo atavismo, em qualquer situação, até para demonstrar o amor. O medo vai aparecer e vai me bloquear, porque eu não conheço a emoção amor. Ou outras, eu acho que o Divaldo, se eu não me engano, depois de medo, o pavor, porque depois tem uma relação corporal, biofísica, de cortisol e outros hormônios que vão alterando para a gente encontrar um pouco de equilíbrio nesse aspecto. Também tem um outro livrinho, que é do livrinho, não, um livrão, né, que é da FEB, ele chama Roma e o Evangelho. E ele tem várias coletâneas lá de psicografias, de psicofonias. Não sei se tem psicografia também, pessoal. Mas ele é editado pela FEB. E tem lá uma comunicação de número 28, que João vai falar a respeito do nosso processo evolutivo como ser. Mas o ser já no estado hominal. Mesmo lá no primeiro primitivo, mas a gente já no estado hominal. E aí ele vem dizendo, ele vem falando que o espírito dele ficou absorto, e ele em êxtase, e ele começou a viajar no tempo, com a mediunidade e ver várias coisas. E ele não consegue, por exemplo, identificar onde há limite dos instintos, onde termina um, como tudo na natureza, né? Onde termina um, onde começa o outro, onde... eles estão sempre muito intrínsecos, muito ligados, muito misturados, muito complexos. E aí, nesse processo de purificação, a gente vai conseguindo, e como o Paulo falou bem, se a gente pegasse lá no reino animal, que é a demonstração dos mamíferos, e a gente hoje no reino animal agindo da mesma forma de conformidade como tal, é uma mistura. Mas eles vão se purificando, eu acredito, à medida que a consciência vai se elevando. E à medida que a gente tenha contato com essa emoção nova chamada amor. De tão complexo que é, né, Paulo? E a gente achou que seria um pouco mais fácil vir isso também, mas de tão complexo que é, a gente também poderia passar, que a gente não tem cabedal disso. Eu vou falar em nome de nós três agora. Eu admiro a inteligência do Paulo, admiro de verdade, assim, me surpreende, de coração. Não estou falando para aumentar, assim, Deus me livre, né? A vaidade, o orgulho. O Vinícius, ele fala pouco aí, pessoal, mas... Vinícius é mais inteligente que a gente, fica tranquilo. Sozinho, né, Paulo? Tem cabedal à vontade para conduzir um evangelho. Ele tem uma inteligência também fora do comum. O que a gente quer dizer com isso é que a gente, graças a Deus, hoje a gente não está mais atrapalhando. Nós estamos com esse mínimo de inteligência tentando tecer algo em torno do amor. Então, para passar por uma situação mais simples, eu gostaria de lembrar assim duas passagenzinhas do médium João Nunes Maia. O Ailson do nosso centro conheceu ele trabalhou com o Francisco Cândido Xavier, um médium muito sério. Ele conta num dos livros dele a preparação do planeta Terra para a chegada do Cristo, Jesus ou Cristo, e a limpeza da psicosfera terrestre, né? Eles passaram por vários ambientes, óbvio, que inclusive lá, onde ele nasceu, por toda aquela região. E ela estava acompanhada de um espírito
que tinha o poder do magnetismo num grau absurdo, né? Ele projetar e fazer o que ele quisesse em fração de segundos, o que ele tomava decisões e fazia e criava a matéria, por exemplo, no campo astral. E aí Maria veio com ele, né, para uma situação de nós, irmãos mais rebeldes, e tinham muitos, assim, muitos espíritos que eles iam conduzir, conversar com amor e conduzi-los para limpar ali, para deixar ali mais limpo, tirando aquele monte de espíritos que atrapalhariam a vinda do Cristo. Mas aconteceu um imprevisto no campo astral. Era um celeiro muito grande e tinha material inflamável, como capim seco, eles dormiam muito no capim seco, como se fosse um grande estábulo, como se fosse um grande... E tinha uma lamparina. E essa lamparina, no livro não dá os detalhes, como ela virou, e esse fogo alastrou-se muito rapidamente naquela situação, daquelas centenas de espíritos. E imediatamente, em fração de segundos, esse que estava com Maria projeta uma rede magnética e abarca todos, assim, todos ficam como se fossem peixinhos mesmo, todos eles presos nessa rede magnética. Mas fração, diz o livro assim, fração menos de segundo. O Maria piscou, já estava tudo, então ela conversa com ele, né? Poxa, mas será que seria necessário essa atitude nossa? E ambos, muito elevados, dizem, né? Falam assim, bom, a gente não poderia perder tempo. Assim, e daria muito trabalho para a gente, eles sairiam correndo, a gente perderia todos eles, cada um ia para um lado e a gente ia ter muito mais trabalho nessa limpeza. A gente tem todo um cronograma, um planejamento, né? E todos eles ficaram ali naquela rede presa, mas Maria mesmo assim chega muito próximo a eles e começa a conversar com eles, pedindo desculpas pelo ocorrido, pelo uso da rede, mais ou menos por aí, viu, pessoal? Não tanta fidelidade, mas ela com amor, assim, lágrimas nos olhos, dizendo, conduída, assim, mas sentindo, assim, na alma, as apunhaladas na alma de ter que jogar a rede magnética nos seus irmãos. E ela contando aquilo, eles foram se acalmando, como se fossem peixes, mesmo aquele debate, aquela... se acalmando, todos se acalmaram. Muitos vieram às lágrimas, só com o depoimento dela, e com o estado vibracional e do magnetismo, muitos saíam pela rede, porque pela conversão, pelo arrependimento, pelas palavras, já se libertavam em estados vibratórios melhores, e aí eles foram conduzidos, a grande maioria, quase na totalidade, em prantos por aquela mensagem de amor que Maria tece para com eles. Uma outra historinha, pessoal, que agora me fugiu de verdade, me fugiu da memória, e isso acontece comigo, é natural, tá falando uma coisa, vai lá, some, depois ela costuma aparecer. Mas eu ia contar uma outra historinha agora, lembrei, também de João Nunes Maia. No mesmo processo, olha que interessante, o Francisco de Assis estava aqui na Terra já havia a concepção, então a concepção, óvulo, gameta, tudo ali já estava pronto, o espírito de alta hierarquia já ligado lá com o fio, né, com o fio prateado e o corpo perispiritual, e em gestação, o corpo orgânico, e ele trabalhando absurdamente, ligado, óbvio, mas trabalhando em toda a região de Roma, onde ele nasceu, onde ele também ajudando, socorrendo, limpando a psicosfera, intuindo os papas, todos os apóstolos que desceram com ele, cerca de 200, e um trabalho de limpeza astronômico. E aí vieram alguns desses que desceram com ele e disseram assim, ô pai Francisco, é o seguinte, a gente tem um probleminha. Nós temos um probleminha. Tem alguns espíritos assim um pouquinho atrasados, como o Alexandre, o Vinícius e o Paulo, esses daí a gente dá conta. A gente vai lá dar um passo, faz dormir, faz gravar um evangelhozinho, esse aí a gente consegue. Mas tem um
que assim, ele vai dar muito problema pra gente. É um espírito muito ferrenho, um espírito no mal por muitos anos. Não há nada que o faça mudar. Ele é extremamente poderoso nessas vias do mal, era o mais forte de tudo que tinha naquela região para ser resolvido. E Francisco era moravelmente chamado por Pai Francisco, e ele diz assim, não, calma, a gente vai conseguir na hora certa, no momento oportuno, no momento divino, a gente consegue resolver isso. E passou e foram fazendo um monte de outros trabalhos. E acontece que um dia, a filha desse espírito, isso tudo no campo astral também, tá, pessoal? A filha desse espírito, ela havia sido sequestrada, porque ele na Terra, ele fazia muito sequestro de crianças e todos os absurdos que a mente humana possa conceber com crianças, esse espírito. E no plano astral ele tinha a esposa, ele e a filha, e essa filha no campo astral foi levada também por outros espíritos maldosos. E Francisco de Assis, meio que chegou naquele onde ele morava, atraído pelas forças do amor, vamos dizer assim, né? E o encontrou muito bravo e por incrível que pareça, como o pai chorando em soluços, em prantos. Olha o que é o amor, gente. Como é altamente complexo. Tinha feito aquilo para filhos e crianças, mas assim, há centenas, se não milhares. E aí, fala assim, mas lembra que no Evangelho fala assim, mas qualquer ser, por mais abjeto que seja, ou for por uma coisa, ele vai ter amor por essa coisa, por esse lápis. O amor instintivo, mas ele vai ter por algo. E aí esse ser, como pai, tem um amor que dói, que o faz ajoelhar-se, tremer perante tudo, com todo o poder dele. Ele, enfurecido, dizia que ia acabar com todos. Mas era uma explosão de um amor animalesco, talvez um dos graus que a gente nem tenha condições de mensurar. Mas Pai Francisco chega e começa a conversar com ele, e se conheciam, e era antagonista ferrenho, e iria atrapalhar Francisco. E Francisco se doou, fala assim, como eu posso te ajudar? E ele diz que é impossível a ajuda, que nada poderia ser feito. E Francisco pede uma chance. E Francisco, nas andanças de todos aqueles sítios, encontra a filha daquele que seria o maior empecilho de Francisco na missão de Francisco na Terra. E ele encontra. Ele a resgata, a leva nos braços e entrega ao pai. E o pai, em prantos, soluçando com todo o orgulho do poder, da maldade, de tudo, diz a Francisco, pode, pelo que você me fez, que é impagável, e pelo amor que eu ainda não tenho para retribuir, o que eu posso fazer para retribuir é deixar com que você faça o seu trabalho tranquilo. Eu não te atrapalharei em nada. Você sabe que terá um monte de espíritos para lhe atrapalhar. E olhem, dele para baixo. Um monte para lhe atrapalhar. Mas pelo amor que você fez a mim, reconstruindo a minha família, me trazendo a minha filha de volta, eu lhe prometo, lhe dou a palavra que não lhe atrapalharei em nada. E ele não atrapalha Francisco em absolutamente nada. Só para finalizar, pessoal, de minha parte, na gratidão eterna de estar com vocês, eu acredito que como é uma emoção que a gente não conheça, por isso que não faz sentido no nosso coração, na nossa cabeça, atitudes, pensamentos, que a gente não conhece. A gente fala em grosseria, em estupidez, em medo, em dar broncas, em sensualidade, porque a gente conhece muito essa área, né?
Talvez as emoções mais agitadas dos usos de entorpecentes, que vem do atavismo, por tudo que a gente consumiu em todas as etapas como ser, de substâncias na natureza que nos excitavam a isso, e nós tínhamos que experimentar e passar por esses caminhos. É muito mais fácil a gente conhecer todas essas emoções e aplicá-las, seja revolta, seja... Não é que nós somos seres ruins, é porque a gente não conhece a emoção do amor. Mas, novamente, só para finalizar, eu quando começo a falar, eu falo demais, né, pessoal? Isso que é ruim, era para gravar até menos, acho que o negócio vai esticar e eu estou tomando o lugar do Vinícius e do Paulo. Mas, assim, eu acho que a gente tem tentado aprender. Naquele filme Todo-Poderoso, Deus vai falar pro Noé, que constrói a arca lá. Ele fala assim, como eu posso mudar o mundo? E aí Deus fala assim para ele, passo a passo, em pequenos passos, em porções pequenas de amor. Então, assim, aquelas bobeirinhas do dia a dia, que eu entendo que é muito difícil, e é muito difícil para mim, de verdade. Mas aquela bobeirinha, assim, de você pegar um cachorrinho, passar a mão na cabeça e desejar realmente que ele tenha um bom dia. Você passar por uma flor e olhar assim, e realmente não entender nada como aquilo acontece, como se dá aquilo, que a gente não entende absolutamente nada. É o orgulho que nos traz a pretensão e a vaidade de acharmos que a gente entende alguma coisa. Nós não estamos livres de entender nada. Desculpa. Mas assim, você pegar aquela flor, não entende nada. Geneticamente, desculpa, né, Paulo, que é um grande estudioso dessa área, mas a gente está dizendo assim, o processo desde a matriz lá, né, desde onde ela veio. Qual é a mentalidade, o verbo de Deus, através de alguém que produziu aquilo, desde o campo astral, ou muito antes disso, quem produziu o instinto, quem produziu todas as ferramentas, é altamente complexo. Mas você passar numa situação de amor e falar assim, poxa, está faltando uma aguinha, coloca uma aguinha com carinho, né? Às vezes é difícil, dou uma arranhetada com a minha mãe, brigo com a minha mãe, respiro fundo, e falo assim, poxa, é difícil, mas posso fazer um elogio para a comida. O amor nosso, pessoal, desculpa, é isso ainda. É elogio para a comida. E eu falo pouco, falo assim, nossa, ficou bom isso, hein? É expressão de amor. Desculpa, eu não tenho condições de expressar muito mais que isso hoje. Na qualidade do ser que eu sou e estou, não tenho. Então, pequenas atitudes, sabe? Às vezes a gente entra no quarto, tá meio bravo com a irmã, não sei o quê, bate uma porta, instinto, volta. Se você abrir e pedir desculpas, não que a desculpa seja amor. Os grandes especialistas vão tratar isso cada área para a sua área, pessoal. Com um cabedal que nós três temos 1 bilhão de anos para aprender. Dizendo assim, se você conseguiu pedir desculpas, é um caminho para o amor, na condição que a gente tem. Não é? Se você conseguiu ligar para alguém, vou dar um testemunho aqui. A gente tem problemas com alunos e problemas sérios. E aí, assim, você, quando eu falo você, eu mesmo, Alexandre, tá? Eu quero tomar uma atitude de impulsividade, de autoridade, de orgulho, ser bravo e não sei o quê, que são as emoções que eu conheço, e eu começo a frear. É uma atitude de amor dentro da minha condição. Só de eu frear e fechar a boca é uma atitude de amor. Eu não conheço o amor do Cristo. Porque quando a gente conhecer, só para finalizar, quando a gente conhecer, pessoal, não precisa de mais nada. Não precisa de gravação. Não precisa de manual. Não precisa de reunião com amigos. Não precisa de segmentação religiosa. Não precisa de... Simplesmente, ele está instalado e ele vibra. Eu acho que em oscilações e velocidades inconcebíveis para a nossa mente, para a física atual, que devem se desprender pelo universo inteiro
E apenas você faz como Cristo, apenas você passa e tudo, desde uma célula interna do Cristo até tudo que se mova pertinente a átomos de onde ele está, expandindo em todas as direções, em nível universal, sentirão a presença do amor celeste, que foi o que Cristo fez. Aí você não fala mais nada. Jesus não ficava explanando sobre o amor. Jesus não abria manual, a Torá, que fosse sobre o amor. Jesus não falava, não deixou tratado sobre o amor. Ele vibrava amor. E aí é uma lâmpada que não se apaga nunca, infinitamente inapagável. O contrário, ela vai se dilatando, crescendo, evoluindo, à medida da expansão universal, ao encontro do Pai. Não em mesma altura, mas ao encontro do Pai, movendo em uníssono, em uma única vibração, para deixar o universo inteiro em paz, em harmonia, em todos os filhos do amor, expressões chulas e chucras e pequenas que a gente tem ainda para tentar expressar coisas que a gente desconhece em absoluto. Então, acho que é isso. É o amor de verdade, é o Paulo aceitar eu estar com ele aqui hoje. Porque ele me faz um bem para o coração enorme. É pequeno. O que a gente consegue proporcionar, pessoal, é pequeno. Às vezes tem dificuldade. Eu tinha dificuldade quando era casado de dar um beijo à esposa. Vai falar de amor o quê? Não conhece nada de amor. Não é? Os outros sentimentos te bloqueiam e você não quer fazer força para arrebentar aquela casca. O exoesqueleto, né, Paulo? Você não quer arrebentar. Porque, na verdade, você está confortável. A gente sempre está conformado dentro do nosso exoesqueleto. Está maravilhoso ali, tudo se encaixa, perfeito, bonitinho. Você vai mexer, dói. Vai arrancar a casca, dói pra caramba. Não é? Dói demais. Aí a gente não quer, mesmo, por incrível que pareça, pessoal, mesmo que seja para o amor. Porque tudo que tem nesse manual e a gente luta contra, a gente luta ou não luta contra? Nós lutamos Crescer dói, né? todos os dias e segundos de nossa vida. Porque a gente quer a vida, o instinto demasiado. E como Paulo falou muito bem, o instinto, todos eles, obras póstumas, Kardec fala sobre orgulho e sobre egoísmo. Alguém poderia perguntar assim, nossa, mas está errado. Por que inventaram isso? Como Paulo disse, instinto de conservação. Sem os dois, nós não existiríamos, não estaríamos aqui hoje. O que o Kardec coloca lá é que você não pode suprecitar, você não pode potencializar. A gente tem que colocar ele no lugar de lapidar todo dia. Descendo, 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 descendo. Agora eu não preciso mais de você. A gente precisou do ovo enquanto era antes de pintinho. Depois que vira pintinho, não precisa mais do ovo. A gente troca. A gente troca a ferramenta, né? Show de bola, turma, show de bola. Acho que tanto Paulo, tenho certeza, tanto Paulo quanto o Alexandre, eles acrescentaram bastante nessa leitura do Evangelho de hoje, a lei do amor, item 8, capítulo 11. E eu concordo com ambos, apenas para sintetizar a ideia que foi trazida aqui. O que o Paulo vem trazer para a gente é que o amor divino, o amor de todos os seres, ele está presente em todos os estados do espírito. Hoje nós somos humanos, hoje nós somos seres inteligentes, seres racionais, só que outrora nós fomos cavalos, nós fomos cachorros, bois, enfim, nós passamos por todo o reino animal e mesmo nesse instante nós tínhamos amor. Talvez uma pequena gotinha de amor em todo o oceano que fosse possível. Agora que nós somos humanos, a gente tem um copo de água de amor. Só que a gente ainda não faz ideia do que é a infinidade do mar,
de amor que talvez Jesus veio mostrar pra gente há 2020 anos atrás, onde apesar de estar sendo apedrejado, apesar de estar sendo crucificado, em seu último ato de misericórdia, ele abençoou a todos que estavam aqui presentes e disse que a gente não sabia o que estávamos fazendo. Isso sim é amor de verdade. Só gostaria de fechar com uma fala de um professor de filosofia, o Clóvis de Barros Filho, não sei se vocês conhecem. Ele é formado em jornalismo, só que ele dá aula de filosofia. Eu vi em uma palestra dele, em um trecho do YouTube, achei sensacional. Ele fala que enquanto você não ama alguém, que você pelo menos finja que você ama aquela pessoa. Porque no ato de fingir, você vai desenvolvendo o amor. Ajuda. Então vamos supor, eu não amo o Paulo. Só que vamos ver, se eu amasse o Paulo, o que eu faria? Eu ia ligar pra ele, eu ia comprar o que ele gosta, eu ia ajudar ele quando fosse preciso. Então, por mais que isso não seja natural do meu ser, eu vou fingir que é e vou fazer aquilo. Pra mim foi sensacional. Turma, agora só pra fechar, a gente precisa de alguém pra fazer a prece de encerramento. Paulo ou Alexandre? Lê, quer fazer? Oi, desculpa. Quer fazer a oração? Eu? Pra Só uma encerrar? pergunta. Eu? Não quiser, eu faço, não tem problema. Não. Tanto faz. Quer que eu faça, eu faça. Ó, Paulo, vamos falar sério. Quem aguentou esse trio aqui, amigo? Você já conhece a nossa condição, né? Vibratorial. Falando de amor, aguenta qualquer coisa, amigo. Então, Aguenta até mais uma O ogro peça falando aqui. de amor aqui da minha parte, digo eu da minha parte. Tá? Posso fazer. E a gente deixa a câmera aberta, né, Vinícius? E a gente faz a prece, é isso? isso. Tá bom. Então vamos. Senhor Jesus, muito obrigado, Divino Mestre, pela paz e pela proteção desse novo dia, Senhor. Sabemos, Mestre querido, um pouco, não tudo, devido ao véu do esquecimento, da nossa condição ultra, mega, hiper inferior, perante a tudo que move o universo, e principalmente perante a nós mesmos, porque o Tribunal Superior chama-se consciência, segundo os Espíritos de Kardec. Então sabemos, Senhor, da nossa limitação, sabemos o quão estamos longe de amar. É um caminho que, se pudéssemos medir, nós desanimaríamos expressivamente. Deus, em tua magnífica, santa sabedoria, até disso nos poupou. Se pudéssemos consciencialmente calcular o tempo de nossa jornada como ser, a que poderíamos amar alguém, nós desistiríamos da vida, Senhor. Tão longe estamos de amar alguém. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos mostrado com o seu exemplo silencioso e abundante o que é amar. E com isso instalou-se em todos os nossos corpos, em todas as nossas células, em todos os mapas genéticos, em toda a estrutura celular, molecular e atômica, o significado do que é amar. Obrigado, Senhor Jesus. Esteja em nós, por nós, sob e sobre nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Acho que é isso, pessoal. Acho que é isso. Até pausar aqui a gravação.